Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise para a semana do dia 13/3/2017. Eu separei alguns pares de moedas e alguns índices que eu acredito ser interessante para a semana, e dando continuidade também em algumas análises que nós já fizemos algumas semanas anteriores. Iniciando pelo AUD USD. Bom, foi o comportamento do AUD USD na última semana. O estudo que nós fizemos, nós tínhamos um alvo que era essa região que nós tínhamos como zona de compradores, uma possível zona de compradores. O que aconteceu foi que o mercado ele tocou esse nível, nós podemos observar que houve o toque desse nível e houve uma reação por parte dos compradores. E nós tivemos o preço tocando, vindo a tocar em um nível de resistência que nós já analisamos em vídeos anteriores, respeitou essa resistência e o mercado voltou a cair, mostrando que essa zona de compradores perdeu o seu poder de fuga, sua força. Os compradores foram anulados pelos vendedores. E este candle do dia, vamos pegar aqui o dia que foi feito ele, dia 8/3, mostra isso. Uma forte força por parte dos vendedores. Okay? Houve o rompimento, houve uma continuação no segundo dia após essa entrada de vendedores e na sexta-feira uma correção deste movimento. Tá? O que nós podemos esperar para a próxima semana? O preço, o mercado, eu acredito ainda que essa correção que iniciou nesse nível que nós já havíamos estudado vai um pouco mais. Okay? Porém, nós sabemos que o preço ele não anda em linha reta, ocorrem as manipulações aí, até porque quem está vendendo agora quer vender caro, então o mercado é obrigado a fazer esses movimentos corretivos de pullback, onde ocorrem novas entradas por parte de vendedores. Então, esse ponto, onde nós sabemos que foi uma região no passado controlada por compradores, nós temos que ficar atentos, porque aqui vai ser uma região decisiva, ou aqui nós podemos ter uma continuidade do movimento, ou ainda uma continuidade maior desta correção. Perfeito? Nós podemos aqui, vamos colocar em 4 horas, já podemos observar uma tendência de baixa. Como nós sabemos que está numa tendência de baixa? Tá? O mercado fazendo topos mais baixos e fundos mais baixos. Okay. Vamos colocar aqui, vamos pegar esse último topo e esse último fundo e vamos ver a retração tocando em 38. Okay. Nós temos até esse nível importante de retração que o mercado normalmente costuma testar em uma tendência, que pode ser 61, e dar continuidade, mas vamos ficar atento nessa região, nesse nível que o preço, nesta região que nós vamos ter uma resistência. Deixa eu acertar melhor esse aqui, ok. Uma LTA, uma LTB primária e uma secundária, ok? Agora ficou certinho. Então, esse nível, essa região, nós temos que ficar atento. Nós vamos ter resistência. Tá? Então, vai coincidir com 61%. Então, o preço, o que vai nos dizer agora se vai ter continuidade ou não, principalmente aí entre segunda e terça-feira, o comportamento do preço. Se ele abrir e der uma continuidade de fortes movimentos, nós podemos esperar então uma continuidade desta movimentação do preço, ok? Que nós podemos traçar alguns níveis. 61, 38 já vem tocando, ok? E aqui
Perfeito. São regiões importantes aí de alvos, né, para quem gosta de trabalhar a longo prazo, né, buscando esses alvos mais longos desse padrão no gráfico diário do AUD-USD. Euro-USD. Bom, o Euro-USD, pessoal, a nossa última análise, nós observamos que essa região seria uma região forte por parte dos compradores. O mercado respeitou, né? Nós podemos ver esse candle foi um forte candle de rejeição dessa continuidade de movimento de baixa. Este candle mostra forte entrada por parte dos compradores. Houve uma correção, né? E várias oportunidades, então, com base nos estudos anteriores que nós fizemos para estar fazendo uma operação neste nível, okay? Na ponta compradora. O que está interessante no Euro-USD, eu já postei em outros vídeos, nós temos a formação de um padrão bem clássico dentro da análise técnica, né, as figuras, um okoi, olha que interessante, um ombro, cabeça-ombro invertido. Nós temos um padrão harmônico, informação, ponto X, ponto A, ponto A, ponto B, ponto B, ponto C e a impulsão do ponto D. Isso aqui nós já fizemos já há um bom tempo. Esse nível, essa região azul, é um nível de alvo potencial. Então, para quem gosta de operar aí a longo prazo, swing, um position, é uma boa oportunidade aí do euro, claro, né, sempre buscando oportunidades no intraday para ter uma melhor relação risco-ganho. Então, a expectativa do Euro-USD para a próxima semana, para as próximas semanas, é uma continuidade do movimento de alta. É claro que ele não vai subir em linha reta, ele vem fazendo, né, as correções, né, enganando os investidores para dar continuidade nesse movimento. O USD CAD, o dólar americano versus o dólar canadense. Vamos lá, gráfico diário. Nós fizemos na última semana uma análise. Eu até deixei a sinalização deste candle de rejeição do movimento. Aqui nós tínhamos um padrão bem interessante, que era em 786. Ele não chegou a tocar, né? Como eu falei, eu observei, fiz a observação, né, que o interessante ele está tocando em 786, mas tinha deixado um candle de rejeição. Não confirmou esse candle de rejeição, ele não foi confirmado, né, na abertura da semana passada. Porque ele não foi confirmado? Não houve negociação abaixo da sua mínima. Okay? Então, descaracterizando a formação desse padrão. E sim, um candle mostrando a entrada de força compradora, depois quase um doji, e depois uma entrada de força compradora. Esse candle pode ser já um candle de exaustão, tá? O último respiro do mercado, esse movimento de alta. E o que é interessante agora é que ele está tocando dentro desse padrão no 886, que caracteriza aí um padrão aí um pouco mais extenso, né? Um BAT, por exemplo, é que a retração do BAT, o interessante seria até nível de 50, está estendendo um pouco, mas vamos ficar de olho, observando que o mercado abrindo a semana e trabalhando abaixo desses níveis, nós podemos ter um forte movimento aí. Deixa eu colocar aqui nossos pontos, alvos de padrões harmônicos. Primeiro é o ponto B, okay? Esse é um ponto importante. E depois o fundo desse padrão. Okay? Eu vou desenhar aqui o padrão para que todos consigam identificá-lo. Ponto X, ponto A, ponto B, ponto X, ponto B, C e D. Okay? Nós temos outros padrões aí dentro desse. Nós temos um outro padrão. Nós temos aqui um possível padrão com uma extensão em 127. Vamos observar aqui, ó, ponto X, ponto A. Olha lá, tocando exatamente em 127. Eu vou desenhar o padrão para que vocês consigam identificá-lo. Ó, ponto X, ponto A, ponto B, ponto B, ponto C e ponto D. Então nós temos a convergência aí de dois padrões, então é interessante estar de olho. O que não está bonito, né, este candle que finalizou, mostrando uma entrada de força compradora aí
quando o preço chegou nessa mínima. O interessante era um candle maior, mas é claro, abrindo e o preço trabalhando abaixo, principalmente quando perder essa mínima, eu particularmente estaria buscando aí operações dos vendedores, ok? Devido a essa estrutura formada. Outro par, o USD-CHF, dólar americano versus franco suíço. Nós desenhamos este canal de alta que o mercado desenhou. E o que está acontecendo? Ele não está tendo força de buscar o nível superior desse canal. Tá? Ele está, a princípio, estagnado neste nível de preço, ou seja, os compradores não estão conseguindo elevar mais o preço e está tendo uma estagnação nesse nível. Provavelmente nós podemos ter, né, nessa semana, um rompimento, uma confirmação, né? O rompimento já ocorreu, um rompimento deste canal que seria interessante, né? Mostrando força dos vendedores, e nós temos alvos a longo prazo aí também interessante. O ouro, para quem gosta de operar o ouro, nós acompanhamos também semanalmente. O ouro, ele quase fez o nosso desenho, né? Para quem acompanha aí as análises anteriores, nós fizemos esse desenho, que seria a expectativa de movimento do preço, e quando ele tocasse nesse nível, ele viria buscar essa região de suporte que já nós traçamos em várias semanas atrás. O mercado ele acabou fazendo, tá? Foi buscar lá esse nível, porém ele fez um movimento de manipulação, ok? Ao invés dele bater aqui, ele fez uma correçãozinha maior, né? Estopando todos aqueles que estavam buscando venda neste nível, né? Com base às vezes na análise clássica de suporte e resistência. Nós tínhamos uma resistência, mas houve um rompimento e depois a confirmação, e aí sim o mercado veio a corrigir nesse nível. O que nós podemos esperar agora? Que é uma região importante, né, que concentrou no passado compradores, e vamos ver como o preço vai reagir nesse nível. Tá? Nós vamos ficar atento, e aqui sim nós podemos ter a entrada de compradores e ter uma reação, uma continuidade deste movimento de alta do ouro. Okay. O BRA 50, né, o mini índice da Ibovespa, nós temos uma análise também já há algumas semanas, que teríamos um forte movimento de resistência em 70 mil, o preço cumpriu, né, essa análise, bateu nessa região de 70 mil e fez o seu movimento corretivo. Nós traçamos uma LTA primária e uma LTA secundária. Rompeu a secundária, aquilo que nós falamos, aqui tinha um nível de suporte, rompendo esse nível de suporte, ele tem caminho para vir buscar essa LTA primária. E por último, o DAX, né? O DAX está num momento bem interessante, né? Eu desenhei aqui alguns padrões harmônicos. Nós temos a convergência praticamente de dois padrões. Nós temos esse padrão maior, que ele tem a retração em 50%, nós vamos ter um BAT, né, que a sua extensão do ponto D é em 886. Foi lá, tocou em 886, e nós temos esse padrão menor, que nós vamos ter a extensão em 61, okay, com a sua extensão aí em 127, okay, podendo ser um butterfly. Não chegou a tocar lá no 127, mas está bem próximo da região, ou seja, uma zona de reversão aí importante, através de uma convergência de dois padrões. Vamos dar um zoom para analisar o preço. Bom, o que nós podemos observar? Nós temos até aqui um oscilador, o preço fazendo topos mais altos, e o oscilador não conseguiu acompanhar. Nós podemos ver esses últimos dois topos ali, que é o último mais alto que o penúltimo,
e o RSI não acompanhou, mostrando uma divergência. Okay? E o preço? Aqui nós tivemos um movimento mostrando, né, uma forte entrada de compradores, pode ser aí uma manipulação, né, ou um movimento já de exaustão do mercado. E aí sim, nós tivemos vários dias sem o preço conseguir dar continuidade nesse movimento por parte dos compradores. O que é interessante agora, para quem quer fazer um posicionamento mais longo aí, é um forte candle mostrando a entrada forte por parte dos vendedores, okay? Mas está bem interessante então para quem gosta de operar o DAX, né, esses dois padrões mostrando a possível versão. Pontos de alvo a longo prazo. Então nós temos esta região, que é o ponto B desse padrão maior, e nós temos o ponto B desse padrão menor. E são alvos aí interessantes. Nós podemos estar traçando também o Fibo, essa última perna. E olha que interessante, nós temos o nível de 23, que é o primeiro ponto, e próximo a 50%, que é o segundo ponto. Okay? Então, essas são algumas análises, né, com expectativa aí de movimento para a próxima semana de alguns pares de moedas e índices. Não deixe de visitar o site da Unitrader, unitrader.com.br. Nós estamos com um novo site, ainda em melhorias, né, mas tem bastante conteúdo, né, conteúdo gratuito, cursos, né, palestras, ferramentas que nós estamos colocando também de forma gratuita para que você que gosta do mercado financeiro está usufruindo. Um forte abraço e até a nossa próxima análise.